enfim, anda meio instável. Então, desculpa se... Enfim, ela vai ficar falhando, estava com aquela tosse alérgica, que eu acho que agora virou uma gripe, enfim. Uma sinusite, então desculpa pela voz meio ruim. Mas vamos retomar, depois dessa triste notícia do professor Elon. E eu vou então fazer uma... vou voltar ao método de Newton-Raphson. E a gente vai fazer umas coisinhas com ele. Então... método de Newton, que você já sabe, a gente apresentou, mas é só para dar seguimento. Até um exercíciozinho na lista de vocês. E a gente começa, deixa eu ver o que eu preciso escrever, não vou escrever tudo, mas vamos só te botar em palavras. A gente começa com Taylor. De Taylor, a gente chega ao método tipo ponto fixo, né? Ou zero da função, né? E que nos dá isso aqui. Tá? Então, todo mundo lembra disso? Estou indo um pouquinho rápido, mas quer dizer, revisão. Ou seja, para a gente exercitar de cabeça. Né? Série de Taylor expande a função, que é com a notação que eu escrevi. F de x igual a 1x barra, mais a derivada em x barra, mais x menos x barra, segunda derivada. Né? E aí, a gente vai exercitar uma coisa que eu acho simpático, maneiras diferentes da gente estar olhando para isso. E aí, aqui, a gente diz que, para jogar fora um termo da série de Taylor, então, para lembrar aqui, de Taylor, o que a gente fez foi, dissemos que x menos x barra era pequeno. Essa anotação que eu fiz foi. Ou, de outra maneira que eu botei, depois botando um x, que era o P, o ponto fixo, né? Ou o zero, tá? Era pequeno e a gente joga o termo quadrático fora, aproxima, e daqui sai o nosso algoritmo da série de Taylor, né? E quando eu falo em ponto fixo, na verdade o que a gente está querendo é achar o zero dessa função, mas quando eu falo em ponto fixo, não vou escrever, aquela coisa, conversa de corredor que você fala, a pessoa imagina. Isso aqui é o meu G de Pn menos 1 igual a Pn. A maquininha de fazer número por ponto fixo. Né? Então, duas maneiras diferentes de olhar para a mesma coisa. Tá? Aí lembra também, hoje a gente vai ver uma coisa que eu acho bacaninha. Lembra que então, quando a gente escreveu, tá claro isso para todo mundo, né? Isso aqui é o G de Pn menos 1 igual a P de N, que é a maquininha que a gente quer que convirja para G de P igual a P, ponto fixo. E que se for ponto fixo, é zero da função. Certo? E aí, na hora que a gente constrói, se voltar umas 2 aulas atrás, eu não consigo nem contar direito, mas se voltar 1 ou 2 aulas atrás, a gente viu que a função que a gente constrói para fazer um algoritmo de ponto fixo para achar zero de uma função não é única. Tanto que, se eu não me engano, eu botei um 3. A gente fez assim, que era o g de x é igual a x menos f de x, certo? E que também funcionava g de x igual a x menos 3f de x, certo? Que quando for ponto fixo vai ficar p igual a p menos 3 vezes f de p, logo o p é zero do f. Não importa se tem um 3 na frente, se não tem um 3 na frente. O que vai ser bonitinho de ver, eu acho bonitinho, espero que vocês também achem bonitinho, é que o fato dessa derivada aqui aparecer aqui embaixo, que foi via série de Taylor, então foi meio, até agora, meio que às cegas, no sentido de desenhar um método, né? Série de Taylor aparece o tempo todo, vai aparecer em equações diferenciais ordinárias, que basicamente, talvez, acho que o último mês, quando a gente entrar em
né? Tem maio, fazer umas coisinhas, vai estar em breve vendo um pouquinho de EDO, pelo menos em junho vamos ver EDOs. Muitos métodos também são tudo construídos via série de Taylor, macaquices, que eu chamo com série de Taylor, cancela um termo, faz isso, faz aquilo. E aí, o que é legal é que a gente vai ver depois aqui o fato desse F' aparecer aqui embaixo. Tá? Alguém sabe o que ele faz? O que ele acontece? Olhando assim, eu não conseguiria adivinhar. Não sei se vocês conseguem adivinhar. Se vocês já viram, pode talvez lembrar. Mas então, esse F' de P aqui vai, de certa maneira, se ele for diferente de zero, ou seja, em outras palavras, se o zero for simples, certo? O fato desse F' de P aparecer aqui embaixo, e como eu estava dizendo, já estava perdendo o fio da meada da história, um pouco às cegas, não estava pensando nisso, ele vai acabar acelerando a convergência. Então, um pouco, aquele carinha, que era o 3 que eu falei, podia ser 10, podia ser 19, sabe o que? Ainda dá o zero da função, certo? Vai ficar P menos, igual a P menos F de P. Nesse caso aqui, a gente vai ver depois que acaba acelerando, acaba sendo bom em termos de convergência. Tá? Então, uma coisa bacana anunciando que vai aparecer depois. Mas isso não é por onde a gente vai começar. Então, tá, eu falei por isso, disso. A gente viu na aula passada que isso aqui implicam em retas tangentes a curva y, né, igual a f de x, né, a gente vai saindo pela tangente até chegar no zero, né, eu fiz os desenhos nas notas, e nós lembramos que, até baseado nessa hipótese aqui, então, precisamos de um bom chute inicial para o zero, tá? Ou seja, alguns métodos, como a gente viu, são lentos, mais lentos que esses, como a bisseção, mas acaba se aproximando do zero, né? E esse aqui não, esse aqui pode ser instável, pode fugir, né? Sair pela tangente, meio que assim, na direção errada e começar a ser chutado para fora, então acaba sendo instável. Ok? Então, deixa eu ver o que eu preciso lembrar aqui, tá? Só deixa eu lembrar aqui para a gente, vou escrever assim, que talvez vá aparecer aqui, mas só para... Então, isso aqui é do tipo... Tá, essa é a nossa função da iteração funcional. Então, vamos ver aqui de novo, vocês vão ver, né? Tudo que eu estou fazendo, a gente está mostrando desde a aula passada, essa aula, tudo meio que, como eu falei na aula passada, chovendo no molhado, que significa repetindo a mesma tecnologia simples, de cálculo avançado, basicamente, teorema do valor médio, teorema, né, e tal, para mostrar a convergência ou mostrar outras coisas. Então, estou seguindo o Burden e Ferris, a gente tem o seguinte teorema simples, que eles chamam de teorema de convergência. E deixa eu, então, enunciar ele de forma telegráfica, para ficar simplificado, não ficar escrevendo demais. Então, está aqui a hipótese na função f. O ponto P, ou seja, o zero está no intervalo, é tal que f de P é igual a zero. E, como eu falei, f' de P é diferente de zero. Então, existe um delta maior do que zero, tal que o método de Newton gera uma
sequência Pn que converge para P, quando P está nesse intervalo mais ou menos delta. Quando P0, perdão. Quando P não, é óbvio, né? Quando P0, que é o chute inicial, está nesse intervalo. Então, o teorema vai dizer, ó, o método de Newton converge se a gente estiver perto o suficiente, se a gente já tiver condições, e as condições são aquelas meio que a gente viu de interação funcional, que a gente tinha que o G' cotado por um K menor que 1 e tudo mais, coisas parecidas. Então, o que está dizendo aqui é isso, que a gente, com a derivada diferente de zero, se a gente então tem esse delta começando nesse intervalo, existe um intervalo que você começando converge. O problema é que você nem sempre sabe que você está naquele intervalo. E depois a gente vai ver a questão da velocidade do método. Aqui a gente não está falando nada da velocidade do método. Então, como eu falei, baseado na iteração funcional, vista anteriormente, né? Queremos um intervalo desse tipo. Vamos achar esse intervalo onde temos uma constante. A gente está refraseando o que a gente fez anteriormente, e aí meio que tudo colapsa e segue, de certa maneira. Né? De certa maneira. Então, onde temos uma constante K em 0,1, de tal forma que, então, é o que a gente, basicamente, como fez, chovendo no molhado, repetindo o que foi feito. De maneira que a gente, né, saiba que P vai desse intervalo nesse intervalo com G' de x menor do que K, menor ou igual que K, menor que 1. Neste intervalo. Então, né, aqui estão as coisas meio que, de novo, que a gente está repetindo. A gente já viu que se tiver isso gera uma sequência que converge e tudo mais, né? Porque está levando no intervalo, está com essa constante aqui menor do que 1, a gente já viu isso, né, via teorema de valor médio e tudo mais. Então, como é que a gente agora vai... O que a gente precisa talvez fazer aqui é simplesmente que é a novidade, que não é grande coisa, é que basicamente no outro teorema isso aqui era dado como hipótese e aqui a gente precisa verificar que isso se sustenta, que a gente tem isso. Mas isso é basicamente relativamente simples, né? Por quê? Onde é que vocês têm cheiro de por que isso é relativamente simples? Olha só. Essas coisinhas daqui, lembrando, quando a gente falou, a gente fez série de Taylor no F, né? A gente está pressupondo aqui a função, pelo menos C2, que é onde a gente parou a série de Taylor. Então, olha só. Certamente, a gente tem aqui F' é contínua, esse meu linha aqui quase não dá para ver, F' é contínua e, até porque a gente teve que dividir aqui, a gente quer que F' de P F', então isso aqui a gente sabe, né? F' é contínua e o zero é simples. Tá? Então, basicamente daqui vai sair o que a gente precisa. Então, olha só, vê se vocês concordam com isso. Então, existe
um delta maior do que zero. Não, primeiro está chamando delta 1. Vai ser um delta diferente, tal que x pertence a P menos delta 1, P menos delta 1 com G' de x. Vou escrever aqui para... Então, consegue ver, preciso dar um golinho d'água, minha garganta, e aí dá um tempo. Então, consegue ver onde a gente quer, vai chegar com isso? Né, a gente vai, na verdade, ver que a gente quer, nossa, deu um banho no meu óculos, a gente quer ter essa condição para o G, que é a função da iteração funcional. Então, na verdade, podia ter começado primeiro aqui, a gente vai ver que vai ter um delta 1, que é o seguinte. A gente quer cotar essa derivada. Está aqui o valor dela. E quis escrever alguma coisinha aqui errada nas minhas notas, deixa eu ver. Ah, não, claro, eu que estou meio com a nariz entupido, afetando a mente. Na verdade, o que a gente interessa é escrever isso aqui. Né? Desculpa, mas hesitação trivial, porque aqui, esse aqui mata com esse aqui, mata o 1, né? Hesitação boba minha. E agora, olha só. O que a gente tem, e aí aqui meio que vai acabar tudo, a gente vai ver que aí segue como a gente fez antes. O que a gente tem aqui para o ponto P? Que a gente quer achar um delta 1 na vizinhança de P. Então é trivial, né? Porque no ponto P, quanto é que vale essa derivada? 0. Né? Pedimos que a raiz fosse simples, esse cara não explode. Obviamente, G' é contínuo. Tudo trivial. Né? A gente chegou aqui, é trivial. Então, achar essa constante K é moleza. Achar o delta para ter uma região onde você tem essa cota K é moleza. Tá claro? Não, porque é 0, vai vendo, ela vai crescendo, então vai sair de 0 até um certo valor, enquanto ela não passar de 1, a derivada, você tem esse delta 1 com respeito a isso. E a partir daí, tudo funciona como antes. Porque a gente já viu que um G com G', quer dizer, né, uma iteração funcional com G', com a derivada menor que K, tudo dá certo. Então, a brincadeira é mais ou menos essa. Então, logo, deixa eu ver se eu talvez até não quero fazer a coisa muito... Não, vai ter mais um pouquinho para falar, então deixa eu vir para o quadro de cá. Então, logo, existe um delta maior de 1, onde o G' de x é menor ou igual que K menor que 1, para o x nesse intervalo. Tá? Aqui está com o intervalo mais frouxo, aí depois vai vendo e pega esse. Logo, do que a gente viu anteriormente, né? Então, convergência segue do que vimos anteriormente. Só que com uma coisinha. Entende? Assim
que verificarmos que G leva do intervalo no intervalo. Mas isso vai ser também fato decorrente que a derivada é menor do que 1 e tudo mais. Então, vou só esboçar para vocês. Basicamente, tem o seguinte. Teorema do valor médio. Vai ter que x de p né? A gente está num... a gente tem que existe esse se entre x e p. Quando a gente escreve isso aqui, a gente já fez isso antes, por isso que estou indo rápido. Isso aqui é pela definição do teorema do valor médio, da iteração e do ponto fixo. Pelo teorema do valor médio, a gente tem isso aqui. Isso aqui é menor que x menos p, pela cota que a gente tem da derivada com o k. E daí segue o que a gente precisa, né? Que são todas as hipóteses que a gente viu antes. Está aqui nas notas, não vou fazer todos os detalhes. Então, ou seja, o g já leva do intervalo no intervalo, decorrente, é trivial, decorrente da derivada. Então, nas notas eu estou botando 2 comentários, como já falei, que o método de Newton converge se o chute, a condição inicial for boa. Inclusive, tem casos que o método de Newton pode, inclusive, quase que entrar numa órbitazinha como se fosse periódica, né? Não vai a lugar nenhum, nem vai embora, nem converge. Mas é um método, como a gente vai ver, que é mais rápido que o da biseção, é quadrático. E, de certa maneira, a gente vê que observação que, se for perceber aqui tem um K e tal, o K, então esse aqui é menor ou igual que K, e de certa maneira esse K, né, de quanto menor, dá uma certa noção da velocidade do método. Mas a gente vai ver isso melhor em termos de velocidade quando a gente chama de, acho que é a próxima página. Não, antes eu faço uma outra versão, a gente vai ver que o método de Newton é quadrático e o que joga ali para isso é a derivada. Tá? Então, a gente vai ver a velocidade do método. Então, o que eu tenho agora é comentários. Depois eu faço, antes de fazer a velocidade, tem umas coisinhas para fazer antes. Então, observações. Primeira observação é que algumas vezes podemos substituir f' de x por uma aproximação típica de quando a gente vai fazer EDOs, ou seja, uma derivada aproximada. Por quê? Situações, pode ser que a derivada tenha uma forma muito comprida que gaste muito tempo e tal, e vale a pena você aproximar. Outras vezes você talvez nem tenha a expressão exata. Então, o método, vou botar aqui a aproximação, muitas vezes pode ser aproximado dessa maneira e que aí nos dá o seguinte método que nos leva a Pn menos 1 menos f de Pn menos 1, Pn menos 1 menos Pn menos 2,
Tá? Então aqui você não precisa, né, avaliar a derivada. E esse método aqui, por razões que eu acho que fica óbvio, chama-se o método da secante. Tá? Porque a derivada está sendo aproximada para esses carinhas aqui. Não é no ponto de interesse, mas está passando pelo meio. Então, nesse caso, para começar esse método, a gente precisa de 2 chutes iniciais. Concordam? Porque no instante, se eu estiver aqui calculando o 2, vou precisar do 1, isso aqui é um N, né, tá ruim, e vou precisar do 0. Mas enfim, mas muitas vezes, né, os métodos são iniciados com a bissecção, que é mais lento e tal, o outro método você pega e vai embora. Em geral, o método da secante é um pouco mais lento que o de Newton. Aqui tem outro comentário, tá certo? O método da bisseção é um bom método para iniciar. E o outro comentário, esse eu vou escrever, porque eu não falei ainda. Método, porque isso vai motivar o próximo método, que é bom para a gente ter essa biblioteca de método de Newton. E método da secante. Não sei muito. A palavra em inglês é tão boa que eu não sei bem a palavra em português. Deixa eu ver como é que eu botei aqui nas notas. Tá, eu botei assim, ó. Vou falar em inglês no final, para quem sabe vocês me ajudam a achar. Quando eu fiz as notas e agora não tem uma melhor maneira de falar em português. Mas não geram intervalos. Pn-1. Pn, assim, porque na verdade você não sabe se um é maior do que o outro, que contendo, botar assim, contendo a raiz. Em inglês, essa maneira de falar eu acho que é mais rápida e rasteira. Alguém pode até me ajudar em português ou espanhol, uma boa maneira de colocar aqui. Então, em inglês faz assim, que o método, the method bracket the roots. Então, bracket é isso aqui, é colchete. Então, significa que o método vai sempre encurralando a raiz. Né? Então, bracket é que está sempre ali dentro da raiz. E em português, quando eu escrevi as notas agora, eu continuo meio que tendo que falar uma forma mais longa aqui. O método de Newton secante não gera intervalos que vão sempre, com certeza, tendo a raiz dentro. Inclusive, porque ele pode ir embora, divergir. O da bisseção, sim. Da maneira que a gente faz, você sempre sabe que você vai encurralando, e é isso que é em inglês, bracketing the root, você vai encurralando e vai se aproximando, só que de forma mais lenta. Né? Então, o próximo método, que é o regular false, posição falsa, ele vai ser vai tomar um pouco mais cuidado para fazer isso. Então, é isso que eu quero relatar rapidinho, como é que o regular false faz, antes da gente depois ver a questão da velocidade. Então, o método de regular false, também chamado da posição falsa, ele faz o seguinte, ele é semelhante ao método da secante, contendo um teste para verificar
se a raiz está contida no subintervalo em questão. Tá? Então, como é que ele faz? A ideia é simples, só que então, seja, por exemplo, chute inicial. P0 e P1. Tá? Então, suponha que a gente tem os dois chutes iniciais, P0 e P1. E aí, como é que a gente começa? O método? Bem, se a gente vai ter um chute P0 e P1, e que, em princípio, ou vem de outro método, por exemplo, da bisseção, ou não, a gente vai usar uma coisa que, basicamente, está no método da bisseção e vai trazer para cá, que vai ser o seguinte. Então, vamos supor que a gente tem um chute inicial, a gente já fez o chute inicial com a seguinte propriedade. Eu acho que vai ficar óbvio para vocês isso aqui. Porque quando a gente escreve isso aqui, em português, né, está dizendo que o F no P0 tem o sinal contrário do F no P1. Não interessa quem é positivo, logo, por continuidade, tem que ter o zero ali no meio. Né? E então, esse método regra falsa vai basicamente ficar fazendo isso para verificar o que acontece. Então, ele vai ir com o método da secante. Ele gera um P2. E aí ele, né, testa F de P2, F de P1 é menor do que zero? Se for, beleza. Esses são os dois pontos que eu vou trabalhar. Se não for, significa que eu tenho que, então, esquecer o P1, pegar o P0 e ir para o outro lado. Certo? Então, caso contrário, usamos a secante, vou escrever assim, P0, P2, tá? E mudamos o índice do P0 para P1, e que é basicamente só um pouco, né, frescura de tomar cuidado, que aí agora você tem dois pontos, que é P1 e P2. E aí depois vai escolhendo para ter essa sequência de pontos e vai embora. E com isso você controla que você está sempre com zero ali no meio. Tá? Então, ideias simples. Tá? Então, agora vamos chegar já num ponto, vou até vir aqui para o começo, veja acabar o quadro, que é o ponto que a gente vai ver o efeito que eu acho legal, que é o efeito de a gente, sem nem estar pensando o que vai acontecer com esse fato desse F' ter aparecido aqui embaixo. Tá? Então, essa parte ainda seguindo o mesmo livro. Então, análise de erro para iterações funcionais. Então, primeiro uma definição. Tem essa sequência de números que o nosso método, nossa iteração funcional gera. Né? Então, sequência
gerada pela iteração funcional que a gente quer que Pn vá para o ponto fixo P. Então, se existirem constantes alfa e lambda tais que o limite, quando n vai para o infinito, Pn mais 1 menos Pn foi igual a alfa, foi igual a lambda, então essa sequência converge para P com ordem alfa e outra constante chamada de constante assintótica de erro lambda. Tá? Então, quanto maior esse alfa aqui, de certa maneira, vai o método é dito quadrático. Então, quer dizer, quanto mais rápido, tropecei aqui então, alfa igual a 1 é linear, alfa igual a 2 é quadrático. Então, nesse sentido, o método Pn igual a Gn Pn menos 1 é dito ser de ordem alfa se produzir uma sequência que converge para P igual a G de P, né, com ordem alfa, logo, de acordo com isso aqui. Então, quando o alfa, então isso aqui nos dá a velocidade, isso meio que implica, de certa maneira, a velocidade do método. E a gente diz que alfa igual a 1 é convergência linear. Alfa igual a 2. Convergência, né, quadrática. Tá? E eu não vou fazer, mas está no livro, para quem quiser ver, o Bernfeld faz uma sequenciazinha, uma iterada simples, mostrando como é que, para chegar num certo erro, faz uma diferença, né? Ser linear ou quadrático. Quadrático é realmente bem mais rápido que uma convergência linear. A convergência linear é bem lenta. Então, vamos ver aqui, a primeira coisa que a gente pode estudar é o seguinte, também tudo Bernfeld e Ferris. O seguinte teorema, como eu falei, todos os teoremas muito simples. Então, se a gente tiver um G contínuo no intervalo AB, né? Como a gente já viu, o G leva o intervalo dele mesmo. Tá? G' contínua em AB com a famosa condição da derivada.
Aí vem o seguinte resultado. Se G' de P for diferente de zero, então, para qualquer P0 em AB, Pn, a iteração funcional converge apenas linearmente para o ponto fixo. Tá? Então, todas as hipóteses que a gente viu, né, continuam se repetindo. E agora a gente vai ver um pouquinho a questão da velocidade. Então, se o G de P for diferente de zero, tá? Converge apenas linearmente. Então, vamos dar uma verificada nisso, com as mesmas técnicas se repetindo. E aí a gente vai ver, né, não é para confundir, que ali que o zero era simples, então agora é a derivada do G. A gente vai ver que quando, né, a derivada... Bem, vamos deixar para ver, a gente vai ver o que acontece com a derivada para que o método fique mais rápido. Tá? Então, primeiro vamos ver isso aqui, que se essa função, essa maquininha de gerar números, de fazer sequência, uma sequência de números, tiver essa propriedade aqui em cima, não vai acelerar. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos repetir. Sabemos, por resultados anteriores, que Pn converge para P. Óbvio, estou falando coisas agora triviais, certo? Porque o G tem todas as propriedades, blá, blá, blá. Ok, então posso escrever isso aqui, ó. Pn mais 1 menos Pn, pela definição da maquininha, eu tenho algum errinho aqui, vamos tentar consertar. Deixa eu escrever e ver o que está. Esse aqui não tem N, né? Botei um Nzinho ali. Confere para mim, depois eu vou apagar nas notas para tirar o xerox para vocês, para fazer escanear. Né? Não pode ter esse N ali, concordam? Tá? Sai um N aqui de bobo. Né? E o G' e o Xn entre Pn e P. Tá? Então, o velha equação aparecendo, e agora a gente pode dizer o seguinte, como Pn tende para P, que a gente já viu com essas hipóteses, converge, então, me diz se aqui é verdade ou não. É simples, né? Muito simples, mas... Né? Continuidade, né? A gente está assumindo continuidade da função, tudo mais, então pode trocar o limite. Então, e o cara está exprimido, né? Então, em todo instante, a gente tem esse cara entre o Pn e o P, né? Pelo método, então vai sendo exprimido, converge. E daí, né, como G' contínua, então, limite de G' de Xn quando n vai para o finito, vai ser G' de P. Tá? Então, quer dizer, na verdade aqui é porque está exprimido, por isso que ele converge, agora aqui que entra a continuidade
do G, né? Eu falei antes, mas na verdade, enfim. Então, beleza, dessa forma, isso nos dá o seguinte, daqui de cima, isso implica aqui, então, o limite, quando n vai para o infinito, de Pn mais 1 menos P, sobre Pn menos P, é igual ao limite, quando n vai para o infinito, de G' de Xi, que vai ser o G' de P, e que aqui faz o papel do lambda. Tá? Então, sai disso, sai das mesmas ferramentas que a gente está vendo, e a gente vê que, vamos ver agora, a parte que eu acho talvez a mais simpatiquinha da aula de hoje, que é tudo muito simples, para ver o que vai acabar acelerando a convergência. Tá? Então, o outro teorema vai dizer o seguinte: seja P igual a G de P, onde G' de P igual a zero. Sim, diga. No teorema anterior, onde que a gente usou o fato de que a derivada, o zero é simples, no ponto P. Aqui não. Peraí. Mas está na hipótese. Ah, sim, que o G' é diferente de... É que não é nem um zero, né? Mas quer dizer que a derivada... Verdade... Será que eu pulei alguma coisa aqui, uma besteira? Não, eu não tô... Eu concordo, confio, tô vendo. É importante porque no livro também faz os comentários. Não, então tá porque... Na verdade tem a ver com isso aqui. É aqui que entra... É aqui que entra, e isso tem, acho que tem a ver se você for encaixando, você vai ver que na hora que você for fazer uma estimativa do erro, onde você parar, eu vou ter que parar, agora tá me escapando um pouco, mas se você vai fazer isso aqui, por exemplo, nesse próprio caso daqui, você vê que antes de tirar o limite, por exemplo, aqui, ó, esse aqui é o lambda. Tem a ver com a forma que se você faz na recorrência aqui, isso aqui começa a aparecer potências desse cara, mas tem alguma besteira que está me escapando. Por que realmente no final esse cara... Eu tenho convergência linear se esse for diferente de zero. Porque se for igual a zero... É porque essa constante lambda, né, você vê, em cada passo, esse cara daqui está encolhendo junto com isso aqui dá uma certa taxa. E está mais ou menos associado a essa taxa. Então, você não quer que essa taxa dê no ponto onde você está se aproximando de zero. Mas a minha explicação não está sendo muito intuitiva. Mas o lambda pode ser zero. Não, você não quer que o lambda seja zero.
não estou explicando de uma forma muito intuitiva, mas eu não quero. O que está me escapando para uma coisa intuitiva? Oi? Não pode ser, não quer que ele seja zero. É. Ele... isso aqui, ele dá uma certa... Isso aqui dá uma velocidade, isso aqui também dá uma taxa com qual as coisas estão encolhendo, está convergindo. Então você não quer que ele seja zero. Enfim, eu sei disso porque vai aparecer potências dele, mas... Depois de eu pensar calma, depois eu dou uma respostinha mais intuitiva. Então agora vai ser da velocidade, sim. Não, mas ele tem a ver com a taxa, esse carinho lambda. Sim, a condição. Então, G igual a zero. Vamos dizer que seja G duas linhas contínua ilimitada. Por M em um intervalo chamado de I contendo P. Tá? Então, existe um delta maior do que zero. Tá aqui para P0 no intervalo de sempre a sequência converge com uma ordem no mínimo quadrática. Estou escrevendo isso aqui direito, deixa eu escrever, acho que eu... Não comi um pedaço de vez. Acho que seja F, seja P, onde é F, tá bom, agora tem um zero. Vamos ver o que ele vai fazer. Então existe constante D. Tá bom. Acho que ele está tudo aqui. Então a gente vai ver agora qual é o efeito, né, de quando esse cara é zero no caso daqui. Então vamos lá. Então escolha um delta maior que zero. Ok. Então a gente vai escolher um intervalo. Se a gente tem esse intervalo I, onde a derivada é cotada e tudo mais, a gente vai escolher agora um intervalo de tal maneira que a gente tem onde temos a condição para a derivada com a cota K. Né? Então, onde temos G' de x menor ou igual que K, menor que 1 e, obviamente, né, G duas linhas contínua. Tá? Então, a gente tem, de novo, como esse cara aqui é zero, pega o intervalo, onde a gente consegue cotar esse cara e G' contínua. Tá bom.
A gente consegue garantir que é a hipótese que a gente está usando sempre. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a série de Taylor do G. Tá? Com Xi entre X e P. Tá? E o X no intervalo que eu já está aqui em cima. O X nesse intervalo. Agora, usando basicamente o fato aqui que é o nosso, nossas hipóteses, a gente tem que G de X é igual a P, a derivada é zero, a gente tem isso aqui, e daqui a gente tem a nossa iteração funcional. A gente pode escrever isso aqui. Deixa eu ressaltar isso aqui, senão eu vou acabar perdendo. Então, perdão. Tá, o que a gente passou daqui para cá foi usar a definição do ponto fixo, xn mais 1, então gerou o método da iteração funcional. Tá? E disso daqui, temos que o limite, quando n vai para infinito, do Pn mais 1 menos P, Pn ao quadrado, então, um pouco semelhante como antes, mas aí, daqui a pouco a gente vai ver como é que isso aparece no método de Newton. Tá? Então, aqui está um pouquinho, né, seco, artificial, porque a gente está pegando um carinha genérico e fazendo a expansão de Taylor. Tá? Então, a gente tem a convergência quadrática. Né? Então, basicamente, aqui ainda não é a parte mais bacaninha, vai aparecer justamente agora. Então, aqui a gente tem a convergência quadrática. Quando, olhando aqui na série, esse cara aqui for zero, a gente vai para esse termo e usa as coisinhas parecidas com aquilo. Esse cara está exprimido, aí vai dar esse cara e esse faz o papel do lambda, que é né, funciona como uma taxa que vai ser elevada à potência. Agora, como é que isso se relaciona ao que a gente viu no caso de Newton, né, que é o que eu falei que eu tenho anunciado desde o comecinho da aula. Então, olha só. Vimos, né, que quando a gente tem esse esquema, que eu estou chamando o tempo todo a nossa maquininha de números, buscando o zero de uma função, vimos como nossa, vou botar assim, como nossa iteração funcional para achar o zero de f de x. Né? Então, vimos aqui como nossa iteração funcional para achar f de x. E usamos como g de x menos φ de x
f de x, que foi o que eu falei no comecinho da aula. Tá? Ou seja, isso aqui é o mais óbvio para a gente associar um ponto fixo a um zero. Depois eu falei, boto 3 e agora deixa o bicho mais solto, podendo ser essa função. Tá? E, obviamente, a gente vai agora recair nisso aqui, fazendo uma simples conta, que é né, com esse cara aqui, então eu preciso escrever isso assim, quando esse φ limitado, no intervalo que a gente está operando, nada dando um número, é óbvio, então, que a gente tem que ponto fixo de G é equivalente a o zero de F. Certo? Esse cara é bem comportadinho e tudo mais. Então, a gente tem, né? Ou seja, isso aqui. Agora, se G' de P for igual a zero, vamos ver o que acontece. Ou seja, calcula a derivada do G', dado por isso aqui. Né? Vai dar, não preciso fazer todas as contas para vocês, que é simples. Não, é melhor escrever um passo antes, perdão. É melhor escrever a regra do produto simples, porque senão... Então, se a gente escrever assim, ó, olha só o que acontece. No P, isso aqui vai ser 1 menos. Esse aqui é zero, pela definição de ser zero. Tá? Eu hoje estou me atrapalhando aqui nas coisas. Então, esse aqui vai ser zero. Né? Então, isso aqui some. Fica só esse aqui. Tá aqui. Olha, se essa condição daqui é zero, pronto. Sai aqui o cara que para zerar, se eu pedir para isso aqui para ser zero, o cara que vai zerar isso é 1 sobre F' de P. E então, o φ de x bom de usar é 1 sobre F' de x, que é como saiu lá, que é o método de Newton. Né? Que é o cara que estava no método de Newton para a gente ter truncado, jogado fora o termo mais alto, uma outra maneira de ver a fórmula do método de Newton. Que é só botar esse φ de x aqui, ó. O que a gente tem? A gente tem o método de Newton que saiu da série de Taylor, mas agora com uma iteração funcional onde a função vai ter o zero que a gente quer, que acelera o processo. Tá? E daqui fica claro que sai Newton, que é Pn, Gn Pn menos 1, que é Pn menos 1, tá? Que foi o que a gente viu nas notas no passado. E mais um comentário, um truquezinho simples. Eu acho que eu vou parar nesse último ponto e aí falar um pouquinho também vocês sobre, né, o teste que vai chegar em breve. Mas deixa eu falar só mais uma coisinha aqui, que é o seguinte, um truque, então uma observação. O problema é que nem sempre a gente sabe isso, mas problemas com multiplicidade
Ou seja, a multiplicidade onde? No zero. O zero agora não é mais um zero simples. Então, né, a gente vai ter que esse cara aqui é zero, tem essas dores de cabeça. Então, o que se pode fazer? Então, tem um truque esperto, que é uma maneira de fazer o seguinte, é usar, então, definimos a função h de x, que é igual a f de x sobre f' de x, tá? Onde a gente fala assim, se f de x foi igual a x menos p elevado a m, q de x, q de p diferente de zero, tá? Então, o que eu estou dizendo? Estou dizendo aqui, numa ordem um pouquinho trocada, podia ter escrito isso aqui em cima, aqui, problemas com multiplicidade, né? O que certamente não tem mais zero nesse ponto. Vamos usar essa função, e aí essa função daqui tem um zero simples, e aí se a gente achar o zero simples dela, a gente está achando o zero de multiplicidade dessa. Tá? E aí, como assim? Então, fazendo da seguinte maneira. Então, é h de x, e agora vamos substituir isso aqui tá? Isso aqui tem raiz simples. Né? Em P tem uma raiz aqui, esse cara vai embora, mas esse cara não vai embora. Tá? Então, eu não vou escrever a expressão do Newton, está aqui nas notas, mas é simplesmente fazer um Newton com H, você acha o zero simples do H, sabendo que essa estrutura está associada até o zero, mas para isso você tem que saber que tem um zero de uma certa ordem, você não sabe onde é que está, mas sabe que tem um zero de uma certa ordem, então meio que tem um pouquinho de roubando no jogo, porque você já sabe um pouquinho da resposta, né, nessa situação. Tá? Eu ainda mais estou meio todo entupido, enrolado. Deixa eu parar agora e eu quero fazer só uns comentários de 5 minutinhos para ajudar vocês a prepararem para o teste. Um pouquinho, com a situação um pouquinho aéreo. Então, talvez a gente já possa até desligar, vou desligar aqui o microfone, não precisa mais gravar, porque eu vou falar um pouquinho sobre coisas do teste, que é o seguinte, para ajudar vocês a prepararem.